Convido a todos os presentes, a todos os que estão neste momento também prestando um culto ao Senhor, aonde você estiver, abra a sua Bíblia, Jó capítulo 21, e o segundo texto, o livro de Salmos, capítulo 73. Jó capítulo 21, a partir do verso de número 7. Mais uma vez peço a você, querido irmão, querida irmã, que está em casa, ou aonde você estiver, participando de forma online, que você se esforce, busque graça de Deus. Como diz Paulo, eu reduzo meu corpo à servidão. E faça o exercício de abrir a palavra, de ler a palavra, porque este livro tem palavras vivas. Capítulo 21, verso 7 diz assim: por que razão os ímpios vivem, envelhecem e ainda se fortalecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas famílias estão sempre em paz, sem temor, e a ameaça de Deus não está sobre eles. Os seus touros geram sem falhar, e as suas vacas dão cria e não abortam. Eles deixam sair os seus pequeninos como um rebanho, e as suas crianças andam saltando. Levantam a voz ao som de tamboril e da harpa, e alegram-se ao som da flauta. Na prosperidade passam os dias tranquilos, descem ao Seol. E eles dizem a Deus: afasta-te de nós, pois não desejamos conhecer os teus caminhos. E eles dizem: quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que nos aproveitará se lhe fizermos orações? Mas a prosperidade que possuem não depende deles. Longe de mim seguir o conselho dos ímpios. Longe de mim. Eu não quero essa prosperidade ímpia e passageira. O nosso tema desta noite: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Mais uma vez, querido Deus, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que fez a cada um de nós, o Senhor que tem o poder de fazer aquele que não crê, que não gosta, de alguma forma se deparar com a tua palavra. E nós estamos implorando ao Senhor que nesta noite a tua palavra, como a brasa viva tirada do teu altar, primeiro provoque reações, primeiro provoque resultados na vida dos meus irmãos que estão presentes aqui neste lugar nesta noite, na vida dos meus irmãos que agora estão prestando culto aonde estão de forma online, e aqueles que em outros momentos ouvirão esta palavra. Oh Deus, no nome de Jesus eu te imploro, transforma esta palavra em vida, vida que gere vida na vida de muitas vidas. Clamamos ao Senhor, Pai, porque a minha palavra nada é, a minha palavra nada produz, mas a tua palavra viva, poderosa, gloriosa, ela cumpre o que apraz ao teu coração, pois oramos no teu nome para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai.
por que coisas boas acontecem com pessoas ruins. Quero inicialmente deixar estabelecido duas premissas. A premissa número 1: não existe ninguém bom, não existe nenhuma pessoa na face da terra que seja merecedora dos favores, da misericórdia, do sacrifício, da bondade, da generosidade de Deus. Como o apóstolo Paulo disse no capítulo 3 de Romanos, ele estava repetindo Isaías 64, ele disse: não há um bom, não há um justo diante de Deus, e as vossas boas obras são como trapos de imundície diante de Deus. Trapo de imundície, para quem não sabe, primeiro, era aquela atadura que se enrolava no braço ou no corpo de um leproso. Quando tirava aquela atadura em pedaços, aquilo era um trapo de imundície. Também trapo de imundície no original era o pano que as mulheres usavam para ficar 7 dias na sua menstruação em uma tenda separada da comunidade. Ela ficava 7 dias separadas naquele trapo, naquele pano enrolado. Aquele pano, depois de 7 dias, segundo a palavra, é trapo de imundície. A Bíblia diz que as nossas boas obras de justiça são como trapos de imundície diante de Deus. Então essa é a premissa número 1. Não existe pessoas boas que mereçam o favor de Deus. A premissa número 2: a prosperidade do ímpio, por mais que pareça longeva, ela passa. Por mais que a prosperidade do ímpio pareça grande, ela é ilusória e tem dia e hora para acabar. Dizendo isso, quero relembrar a todos que, no geral, esta pergunta é feita ao contrário. Em canto nenhum você vai encontrar esta frase, se você for procurar, por exemplo, na internet. Esta pergunta não existe. Por que pessoas boas, por que acontecem coisas boas a pessoas ruins? A pergunta que você vai encontrar é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E esta segunda pergunta é uma acusação a Deus. São incrédulos querendo dizer: Deus não é bom, porque Ele permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, como se os homens fossem bons, o ser humano fosse bom. Eles perguntam: por que e onde estava Deus quando permitiu as torres gêmeas virem ao chão? E eles perguntam: e onde está Deus e não está vendo este sofrimento, esta pandemia? A pergunta que geralmente fazem é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É verdade que pessoas fiéis, pessoas santas, pessoas que buscam a Deus, e nesse sentido pessoas boas, passam por sofrimento, é verdade. Quando nós lemos no livro de Hebreus capítulo 11, especialmente os versos 35 em diante, diz assim: alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Outros foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestiram nele pele de ovelhas para serem comidos por bichos, por feras. Andaram necessitados, aflitos, maltratados. Sim, é verdade que servos de Deus, pessoas que andam com Deus, que a gente diz: mas meu Deus, por que algo assim acontece?
Antes de vir para São Paulo, na nossa região, na cidade de Amélia Rodrigues, tinha um pastor. Aquele pastor tão dedicado ao Senhor. Aquele homem um exemplo de vida. E houve a assembleia da associação. E naquela assembleia, aquele homem foi eleito presidente da associação, de uma igreja pequena em Amélia Rodrigues, a cidade da irmã Rita, onde a irmã Rita morou por um tempo. Aquele homem eleito presidente voltou para casa tão feliz. Ele foi o orador daquela assembleia. E voltando para casa, de Feira de Santana para casa, não dava nem 1 hora de viagem. Mas no meio do caminho, uma Kombi que ele estava, com vários adolescentes, inclusive o irmão da irmã Rita, o Júnior, aquela Kombi se chocou com outro carro e pessoas morreram, mas especialmente aquele pastor veio a falecer. Por que será que Deus permitiu algo assim? E pessoas foram ter contatos com a esposa do pastor. Ela disse: olha, o meu marido sempre foi um homem santo, mas nestes últimos 6 meses, este homem estava transformado. Este homem estava numa piedade, numa dedicação a Deus. Este homem nos últimos 2 meses passou em jejum, horas e horas e horas, buscando a presença de Deus. E a pergunta que muitos fazem: mas por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? É verdade que coisas ruins acontecem com pessoas boas, e perguntamos por quê? E eu quero apresentar pelo menos 3 razões porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Vamos lá então, pelo menos 3 razões. A primeira é que nós temos um dono. Nós que nos curvamos, que nos humilhamos, que nos prostramos, que buscando a palavra, que nos entregamos para Cristo, nós temos um dono. E esse dono diz como cada um de nós vai glorificar o nome dele aqui nesta terra. Precisamos, meus amados irmãos, nos lembrarmos que nós temos dono. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, um versículo do meu coração: porque fostes comprados por bom preço, portanto glorificai a Deus com o vosso corpo e com o vosso espírito. Nós temos dono, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Segundo lugar, Deus permite que coisas ruins nos aconteçam para que sejamos mais amadurecidos, para que cresçamos mais na fé. A provação não é para te destruir. A luta, o problema é para que você suba mais um degrau. A luta é para que você possa abençoar pessoas com o seu testemunho, da sua cura, do seu milagre, da sua firmeza. Lembram-se dos amigos de Daniel? Agora podiam ter um testemunho. Entramos lá na fornalha e o nosso Deus apareceu, o nosso Deus nos livrou. O próprio rei disse: agora todo mundo tem que adorar ao Deus deste povo aí, porque esse Deus é Deus verdadeiro. Nos lembramos quando Estevão, logo recém-ordenado diácono, foi morto. Mas a morte de Estevão gerou o grande servo do Deus maior. Gerou Saulo, gerou Paulo, gerou um pregador do Evangelho. Em terceiro lugar, coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque às vezes as pessoas boas, mas se chegaram tanto, se aproximaram tanto e se dedicaram tanto, que eles estão mais perto de Deus do que dos homens. E Deus diz, como disse para Enoque: ô Enoque, olha, não dá mais para você ficar aí, vem para cá, vem comigo, vem, chegou a hora, pode vir. Eu fico impressionado porque foi Abel quem fez um bom sacrifício, mas apesar disso foi Abel quem morreu, quem foi morto. A Bíblia diz que o sangue de Abel ainda hoje é testemunho. Deus quis usar, glorificar o nome dele,
na vida de Abel daquela forma. Sim, Deus permite que coisas ruins aconteçam, porque às vezes, como aquele meu amigo pastor de Amélia Rodrigues, estava mais perto de Deus do que desta terra. O que estou dizendo nesta noite, meus amados irmãos, em suma, é que muitas vezes Deus permite situações na vida dos seus servos para que o nome dele seja glorificado, e na soma, para que vidas sejam abençoadas, vidas sejam também salvas. Veja só, não é que Deus seja injusto e que não recompense, não abençoe, não livre. Esta semana comecei a ler a biografia de George Whitefield, falando do sofrimento daquele servo, e dizendo que a maioria dos pastores daquela época, dos anos 700, tiveram que ser enterrados em lugares escusos, porque não era permitido serem enterrados em lugares próprios. Que aqueles pastores foram proibidos de pastorear, e que eles não podiam chegar a nem sequer 5 quilômetros, se chegassem a 5 quilômetros da igreja ou da cidade onde foram pastores, seriam mortos, tiveram que fugir, sendo perseguidos. Sim, é verdade, servos de Deus passam por lutas, mas não é porque Deus seja injusto ou esteja fraco, é que Deus tem o seu propósito, e Deus tem o controle, Ele tem o projeto, Ele sabe o que e como fazer. Veja, amados irmãos, na vida do servo de Deus não há coincidência, na vida do servo de Deus é cristocidência. É verdade que pessoas poderiam estar vivas ainda, mas foram mortos pelo Covid-19, é verdade? Sim. Porém, na vida do servo de Deus, morrer ou viver é quando Deus quer. Pastor, quer dizer que pessoas podem morrer antes da hora? Centenas e centenas morrem antes da hora, vivem na vontade permissiva de Deus, não buscam, então morrem, vivem, matam. Agora, o servo de Deus, se morrer ou se viver, é porque Deus tem um propósito, não é o acaso. Mas a nossa pergunta nesta noite é: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque coisas ruins acontecem com pessoas santas, justas, boas no sentido humano? Estão aí pelo menos 3 razões. Mas a nossa pergunta é: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Na quarta-feira passada eu falei de um tal repórter que tinha no Brasil, que aquele homem ganhou o conhecimento internacional, e era tido como um grande repórter, e que aquilo me enojava, porque o homem, com a sua boca suja, apesar de tanto conhecimento, ele esbravejava dizendo: o meu conhecimento, a minha formação não permite, não concebe Deus. E eu dizia: que bom que eu não sou Deus, porque se eu fosse esse tal, não terminava de respirar. Mas Deus, misericordioso, deixou o homem viver. O homem se tornou grande, conhecido por tantas partes. Graças a Deus partiu desse mundo, deu descanso à terra. Mas o fato é que Deus não é como nós. Jó está dizendo: os maus cantam e se divertem. Veja comigo, vamos ler juntos? Os maus cantam e se divertem. Vamos lá, todos juntos comigo? Os que puderem em casa também, vamos lá. Por que será que os maus continuam vivos? Porque chegam ricos à velhice. Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor.
Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dão cria sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som dos pandeiros, liras e flautas. E Jó continua dizendo: os maus têm sempre tudo do bom e do melhor, morrem em paz sem sofrimento. No entanto a Deus eles dizem: deixe-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é Deus e o Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Deus? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços. Mas Jó toma logo uma atitude, porque as pessoas estão dizendo: Jó, você pecou, porque se você estivesse fazendo coisa certa, então não teria o mal te acontecido. E Jó disse: é o contrário. Se for por isso, os homens maus vivem fazendo coisas más, mas Deus os abençoa. Mas eu não quero a riqueza deles. Se for para ser bem-sucedido, vivendo como eles, eu prefiro ser pobre, eu prefiro passar dificuldades. Eu não aceito o seu modo de pensar. Esse camarada tomou logo a decisão dele. Tem crente que fica em cima do muro, né? Será? O irmão Jó não. Eu sei que a verdade é que Deus manda o sol e a chuva para todo mundo. Agora eu prefiro Deus. Eu não quero esse tipo de riqueza. Se é para viver como eles, eu não quero. É por isso que Deus usou o salmista para dizer no Salmo 37, versos 1 em diante: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Você deixa ir, abandona o furor, não te indignes por causa de alguém que te faz o mal e prospera. Por quê? Os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, estes serão abençoados. Pois um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o lugar onde ele estava e ele não estará mais. Não tenha inveja. E o próprio Deus diz: sim, eu sou acusado por vocês de abençoar os maus. Lá em Malaquias capítulo 3, versos 13 em diante, Malaquias 3, 13 em diante: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus princípios e andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Por isso agora consideramos felizes os que são arrogantes, pois não só prospera o que pratica o mal, mas também escapam ilesos aqueles que desafiam a Deus. Não era isso que Jonas pensou? Deus, para que eu ir lá pregar o evangelho? Eu sei que esses homens são maus. Eu sei que eles arrancam os 3 dedos dos seus prisioneiros e os fazem como cachorros está catando migalha debaixo das suas mesas. Eu sei que eles, os reis de Nínive, eles arrancam os olhos dos capturados na guerra. Os judeus sofreram com isso. Mas eu sei que o Senhor tem coração mole e que o Senhor dá coisa boa para quem não presta. Eu não vou lá. Jonas precisava ser trabalhado por Deus. Então, queridos irmãos, que pessoas ruins, pessoas ímpias prosperam, é um fato. Irmão Adelmo, por que será que pessoas ruins prosperam?
A chuva e o sol para todos, parabéns, irmão. É isso mesmo. Essa é a primeira razão. Ver na tela ajuda, hein? A primeira razão é porque Deus é misericordioso e manda a chuva e o sol para todos. Gosto da maravilhosa palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Deus não fica controlando. Vou abençoar só esse e só aquele. É verdade que Deus tem um quê a mais com quem tem compromisso com Ele. É verdade. Mas, pensando na humanidade, Deus manda o sol e a chuva para todos. Segundo lugar, de fato, algumas pessoas, apesar de não reconhecerem a Deus, elas são inteligentes, são engenhosas, são sagazes, elas são usurpadoras, elas buscam umas determinadas formas de levar vantagem em tudo. Vocês acreditam que nestes dias de pandemia, nesta oferta que o governo está passando dos R$600 para pessoas necessitadas, vocês sabiam que tem gente levando vantagem? Sabia que tem gente usando ferramentas impróprias, ferramentas escusas, para tirar dinheiro dos idosos, para receber no lugar de pessoas que precisam. Temos aqui na igreja, neste momento, pessoas que lamentavelmente sofreram este abuso, outros de forma ilegal, indecente, foram lá e sacaram antes. Quando eu era um adolescente, o meu avô e o meu pai tinham fazenda. Eu ficava angustiado porque no final do mês eles pagavam aos seus funcionários com um vale. É um vale do seu João, é um vale do seu Valdomiro. O vale valia R$200. O pobre ia na venda bem aqui, o vale só vale 150. E esse vale só pode ser descontado aqui. O pobre se matou de trabalhar e agora tinha que receber, comprar na venda daquele tal, no comércio daquele tal, e o vale era descontado. E um dia eu pedi ao meu avô, ao meu pai, tenham misericórdia, como é que o pobre vai fazer isso? Porque às vezes trabalhavam lá e vinham comprar no nosso próprio comércio. Sim, de fato, alguns são sagazes e vão usando estratégias e vão usurpando o que não tem direito. Terceiro, não é a prosperidade segundo Deus, a prosperidade que eles têm. A prosperidade que eles têm é, primeiro, ilusória. Segundo, como dissemos, tem dia e hora para acabar. Que pessoas ímpias, pessoas ruins, prosperam é um fato. Agora, eu sei que pode parecer um pouco confuso, por isso eu coloquei aqui para que nós vejamos. Veja só, quando pessoas perguntam por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, é uma forma ímpia
que os ímpios fazem querendo acusar a Deus de ser injusto. Os ímpios tentam acusar a Deus de ser injusto. Já a pergunta, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Atenção para isso. É feita por servos de Deus que estão em crise e com inveja da prosperidade dos ímpios. Essa segunda pergunta é feita por gente que está em crise e que está com inveja dos ímpios. Asaf, e aí eu quero chamar a atenção de todos para o Salmo 73. Asaf, ele está dando seu testemunho pessoal do que ele passou no momento de crise. Ele diz no capítulo 73, verso 21 e 22, eu estava amargurado, embrutecido, eu agi como um animal irracional. Eu quase me desviei, eu quase perco as minhas convicções, e o meu problema era a inveja dos ímpios. Capítulo 73, verso 3. O meu problema era a inveja dos ímpios. Verso 3, pois eu tinha inveja dos ímpios. Eu tinha inveja dos arrogantes. Eu tinha inveja da prosperidade deles. A pergunta, na verdade, era: por que eles e não eu? Já ouviram essa expressão? Por que ele e não eu? Sim, eu sei. Eu sei que são ímpios. Eu sei que são verdadeiros 171, canalhas, malandro, safado, tirânico. Eu sei que fazem tramóias, que vivem sugando, que são roubadores, eu sei. Mas eles prosperam. Os ímpios dizem: quem é Deus? Nós não cremos. Como disse Jó, eles dizem: para que fazer oração a Deus? Por isso Provérbios capítulo 24, versos 1 e 2 diz: não tenha inveja dos homens maus e dos que pensam em violência e falam coisas más. Eu pergunto nesta noite, querido irmão, querida irmã, o que é que faz pessoas desistirem de Deus hoje? Asaf estava tentado por causa da riqueza. Eles são infiéis, são brutos, são maus, mas são abençoados. Quer dizer, são prósperos. Eu estou com inveja deles. Era isso que estava fazendo Asaf quase se desviar. O que é que faz pessoas se desviar hoje? Uma das coisas que faz pessoas se desviar hoje é o mau testemunho dos cristãos. Por causa do mau testemunho de nós, servos de Deus, muitas pessoas se afastam de Deus. Outros se afastam de Deus por causa da frustração. Colocaram uma expectativa, foram ensinados de forma errônea. Foram ensinados a buscar o paraíso aqui mesmo, o baú da felicidade aqui mesmo, e não alcançaram, pelo contrário, vieram problemas, lutas, dificuldades, e então desanimam. Outros desanimam por causa das tentações, e que vão se enveredando e vão participando, se envolvendo, e por causa disso se afastam de Deus. A pergunta de Asaf era: será que vale a pena? Sim, eu tive inveja da prosperidade do ímpio e a maneira ímpia que eles vivem. Porque ter inveja da prosperidade do ímpio é uma maneira ímpia de um servo de Deus pensar. O fato de o ímpio prosperar faz muitos crentes, muitos fiéis entrar em parafuso. Asaf disse: quase me desviei.
quase me afastei de Deus, quase me afastei da igreja. Verso 10 do capítulo 73 de Salmos. Eles desconhecem a Deus e não se importa com o que Deus pensa, mas são prósperos. Veja a prosperidade deles. Vamos lá então. Capítulo 73, verso 4. Para eles não há preocupação, têm corpos sadios, gastam em cosméticos e vitaminas. Verso 5, não partilham da canseira dos mortais, sempre estão tranquilos e aumentando as riquezas. Os filhos deles vão às melhores escolas, eles têm passaportes e vivem viajando. Regras, privações, não pode, eles não sabem o que é isso. Então o salmista diz: inutilmente eu conservei o meu coração puro diante de Deus. De que valeu ficar firme diante de Deus, se ao invés de passar por esta prosperidade deles, eu vivo sofrendo? Há um tempo passado, um jovem que se converteu aqui em nossa igreja, que mora em uma das comunidades da região, o jovem disse: pastor, eu estou firme em Cristo, mas pastor, não é fácil. Ver os meus colegas que cresceram comigo, eu estou com a minha bicicletinha com os raios quebrados, faltando raios, e pneu furado e consertado. Pastor, eles chegam com cada moto, eles cada dia têm um carro, eles têm dinheiro no bolso. Pastor, é difícil. E eles dizem para mim: você não quer vir? Vem que temos jeito de você também ter. Será que ter me privado dos prazeres, que ter corrido do pecado, será que não ter me envolvido com o roubo, será que isso valeu a pena? Será que valeu a pena a minha devoção a Deus, o meu sacrifício, a minha fidelidade? Eu fui generoso com as pessoas, eu fui fiel nos dízimos, eu gastei a minha juventude para Deus. Será que isso valeu a pena? Eu testemunhei, eu passei vergonha, eu sofri risco de morte muitas vezes. Será que isso valeu a pena? O salmista estava invejando o estilo de vida deles, o conforto, a tranquilidade, a liberdade de poder ir para onde quisesse, comprar o que quisesse, fazer o que quisesse. Sim, eu sei que as características deles são ruins. Quais são as características dos ímpios? Veja só, as características dos ímpios. Verso 6, eles são, podem ler comigo, vamos juntos numa leitura aqui nestes versículos do Salmo 73. Primeiro, soberbos, vaidosos, prepotentes, violentos, sem moral e altivos. Verso 7, coração maldoso, pensamentos torpes. Verso 8, palavras sujas, linguajar obsceno, vulgar. Verso 9, desdenham de Deus, são irreverentes e não dão valor a Deus. Verso 10, desconhecem a Deus e não se importa com o que Deus pensa. No verso 15, o salmista diz: eu nem sequer nunca pensei em ser ou falar o que eles são e falam. Eu nem sequer, uma coisa dessa nem sequer passou pela minha cabeça. Verso 13, mas foi inútil. Porque o verso 14 diz: não há reconhecimento, não há livramento, não há recompensa. Pelo contrário, eu estou sendo castigado. Coisa ruim está acontecendo comigo, apesar da minha fidelidade. Será que valeu a pena? Eu pergunto a você que me ouve nesta noite: você já pensou assim? Você já pensou assim? Quero relembrar a você que esta é uma maneira ímpia de pensar de um crente que está passando por um momento de crise na sua vida. Será que valeu a pena? De que adianta servir a Deus? Perguntava o salmista. Sim, eu procurei renunciar.
Eu apostava na fé, apostava na confiança em Deus, apostava na discrição, apostava na modéstia, mas agora estou sendo tentado. Sendo tentado a quê? Sendo tentado a quê? Hein, Marcílio? Olha só. Ele estava sendo tentado a trocar a modéstia pela ostentação, a descrição pela vaidade, a humildade pela soberba, a santidade pela depravação. Será que valeu a pena? Eu vou jogar a toalha, eu vou parar de me importar com os outros, parar de servir a Deus. Eu me cansei. Está você nesta situação? Eu me cansei de ser fiel a Deus. Imagine os dízimos que eu entreguei desde que eu me converti, o que eu já poderia ter comprado. Será que vale a pena? Ser fiel à minha esposa, ao meu casamento, será que vale a pena? Asaf está jogando a toalha. Será que vale a pena ser fiel à igreja, nos meus compromissos com Deus? Será que vale a pena? E quando ele está nesse redemoinho, ele então é alcançado por Deus. E ele diz: até que eu entrei no templo do Senhor. Até que eu entrei no templo. Até que voltou a mim a consciência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo, uma serva de Deus. Quando eu entrei no templo, Deus restaurou a minha fé, a minha alegria. Deus abriu a minha visão. Restaurei a minha comunhão com Deus, a minha comunhão comigo mesmo, a minha comunhão com a minha igreja. Eu passei a ter comunhão de novo, alegria de novo, a energia de novo, a companhia de novo dos meus irmãos. A palavra de Deus agora criou vida, saltou aos meus olhos. Agora eu acordei, eu vi o que eu estava fazendo. A minha consciência, lembra do jovem rico? Ou desculpe, do filho pródigo? Foi longe, abandonou tudo, não vale a pena ficar na casa do pai, foi para um país distante, fora da presença de Deus, mas a Bíblia diz que ele caiu em si. O homem que se afasta de Deus, está fora de si. A pessoa que vive excluindo Deus da sua vida, está fora de si. E no Salmo 73, verso 17, até que entrei no templo. Meus irmãos, existe uma certa idolatria no templo, que é errado. Mas havemos de crer, havemos de entender que o templo tem o seu valor, que o templo tem o seu lugar. E o crente que se afasta do templo, que se afasta da comunhão, que se afasta do estar junto, sendo renovado pela fé, ele começa numa descida. Ele começa numa descida, se afastando de Deus. Até que eu entrei no templo. Agora Deus abriu a minha mente, e eu entendi algumas coisas. Até que eu entrei no templo, eu estava me fazendo de vítima e colocando a culpa em Deus. Tem gente que vive se vitimizando. Eu detesto quando um pastor diz: perdi a minha família porque o ministério exige muito. Se fosse assim, um médico também não teria família.
Problemas, lutas, todo mundo tem. Ah, porque eu sou crente, tudo dá errado para mim. Artimanha diabólica, é mentira. Eu sou crente, na minha vida acontece aquilo que é propósito de Deus. Se aconteceu algo que eu não entendo, eu devo me curvar. Senhor, o que está vendo? Senhor, o que é isso? Pai, toma providência. Eu estava me fazendo de vítima e colocando a culpa em Deus. A minha vida devocional estava comprometida, eu não estava indo à casa do Senhor. É como se estivesse vivendo dias da carne. E eu quero dizer para você no nome de Jesus: em tempos de crise, não se toma decisão. Cuidado com decisão, com escolhas, com atitudes. De vez em quando ouço alguém dizendo: eu vou sair da cidade do Guarujá e vou não sei para onde. Deus está te mandando ir? Se não, para com essa bobagem, porque se Deus quiser que tu morre debaixo da tua cama, ou em cima dela. Prepara a sala de bronze mais fechada do mundo, e vai morrer mais rápido ainda, se Deus não tiver misericórdia. Voltei a ouvir a palavra, voltei a ter uma percepção espiritual, eu agora atinei, eu agora caí em mim, porque na verdade eles não são felizes coisa nenhuma. Agora abri os meus olhos e eu entendi. É uma alegria mentirosa, ilusória, passageira. O salmista estava olhando como o pagão olha, dizendo: bem, é fiel a Deus, então vai prosperar, não vai acontecer nada ruim. É como creem hoje a teologia da prosperidade. Esse Deus do baú da felicidade é aqui mesmo. Jó disse: receberíamos coisas boas de Deus e as coisas ruins não. Deus é Deus. Ele estava pensando numa maneira pagã de prosperidade. O que os ímpios têm não é prosperidade. O que é prosperidade, irmão Fanuel? O que é prosperidade? Vamos juntos lembrar o que é prosperidade segundo Deus. Quem está tirando foto aí, é uma hora boa para tirar foto. A prosperidade segundo Deus. Prosperidade segundo Deus é ser manso, é ser humilde, é chorar querendo mais, não coisas, querendo mais de Deus. Ser próspero segundo Deus não é ter coisas, mas estar satisfeito, satisfeita com o que tem. Ser próspero segundo Deus é mesmo tendo coisas, não se deixar possuir por elas. Você tem as coisas ou as coisas têm você. Conheço gente que tem dinheiro e que é humilde, que é generoso, é benfazejo, que investe no reino de Deus, e quanto mais investe, mais tem. E quanto mais tem, mais investe. Ser próspero segundo Deus é ter e usar as coisas que tem para glorificar a Deus e abençoar pessoas. Você, meu amado irmão, é próspero, é próspera. Quando eu tinha 11 anos de idade, morava numa pequenina cidade chamada Venceslau Guimarães. E um desses vendavais que acontece na terra, caiu um barranco.
E aquele barranco veio destruindo tudo que estava abaixo. E já encostando na pista, estavam os comércios dos senhores José e Pitoco. Olha o nome. Senhor José e Pitoco. Amanheceu o dia, a cidade estava alvoroçada. Todos corriam para os lugares onde houve o deslizamento de terras. E lá embaixo estavam aqueles dois homens, o senhor Pitoco, os dois donos de uma venda. O senhor Pitoco pisava, chutava e blasfemava. O homem gritava, o homem, como um animal, dizia coisas loucas para Deus, para as pessoas. Senhor, tenha calma, Deus vai te ajudar. Que Deus, coisa nenhuma. E o homem, como um maligno, falava, esbravejava. Do outro lado estava o seu José, muito bem vestido, apesar de ser um homem de poucas posses, tinha aquele pequeno comércio. E o seu José estava no meio daquela lama, via uma latinha de sardinha, pegava, limpava na sua calça e dizia: Deus sabe o que faz, Deus é todo poderoso, muito mais tem Deus para dar. Quer, minha filha? Toma isso aqui. Ia pegando. Deus é maravilhoso. Gente, temos que sempre agradecer a Deus. Poderia ter sido muito pior, graças a Deus eu estou vivo. E eu, menino de 11 anos, fiquei olhando aqueles dois homens. Os dois perderam o comércio, uma cidadezinha pequena, muito conhecidos os dois. E eu, menino, olhando a reação daqueles dois homens. Logo no ano seguinte, me mudei daquela cidadezinha e voltei para a minha cidade de origem, a grande Gandu. Quem não sabe, Gandu é a capital de Nova Ibiá. Nova Ibiá é uma cidade que tem mais de uma rua e quase 100 casas. Brincadeira, cresceu bastante. Perdão aí, povo de Nova Ibiá e de Gandu, meus queridos. Mas o fato, queridos irmãos, é que eu voltei lá quase 10 anos depois. Aos 21 anos, estava no seminário, já no 3º ano. E voltei na cidadezinha, e me lembrei da história, e fui procurar naquele lugar. E quando eu chego lá, a mesma vendinha miserável, feita de madeira, com uma portinha, no máximo de 1 metro e pouco, estreitinha, feita também de madeira, de pedacinho de madeira. E cheguei lá, estava o seu Pitoco, com umas 4 ou 5 prateleiras, que tinha várias garrafas de bebida, cheias de misturas. Estava o homem envelhecido, acabado e sentado naquele comércio. Como vai o senhor? Aconteceu tal coisa? Aquela desgraça aconteceu, destruiu tudo. É mesmo. E o senhor José tinha um comércio aqui do lado. O senhor lembra do senhor José? O Zé agora está lá embaixo. Onde? Lá no centro. Ele é lá numa padaria tal. Aí eu vou chegando, uma padaria de primeira qualidade. Olha a coisa, gente. Lanchonete do lado. Aí eu perguntei: e o seu José está por aí? O senhor José? Será o senhor José? Vê se a besta, né? A van está aí na frente, com o nome da padaria. Eu falei: não tem nenhum carro aqui. Então ele deve ter saído. Ele pegou o caminhão e foi na fazenda. Daqui uma meia hora ele volta. Eu falei: Daqui a pouco chega o seu José. O caminhão trouxe algumas coisas.
Ô, senhor José, meu nome é fulano, eu era morador daqui, aconteceu tal coisa. Ele, meu filho, aquilo foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Aquilo foi um milagre, foi um livramento. Olha, inclusive por causa daquilo, meu filho, eu procurei a igreja, eu me entreguei para Cristo, Jesus me abençoou, Deus tem me dado tanta coisa. Deus me deu esta padaria, Deus me deu fazenda, Deus me deu esse carro, Deus me deu esse caminhão. Deus é maravilhoso, meu filho, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu fiquei pensando, olha a diferença de uma pessoa, como é que ela reage. A situação foi a mesma para os dois, mas um procurou a verdadeira prosperidade, um procurou tirar vantagem, um procurou crescer. Asaf estava passando um momento difícil, mas Asaf descobriu que a prosperidade dos ímpios é momentânea. Você que tem dúvidas se a prosperidade dos ímpios é momentânea, olha a história de Eike Batista, aonde se ouvia a notícia e a fama e a riqueza e a prosperidade deste homem, de uma hora para outra, está algemado, tiraram a sua peruca, agora estava preso. Se a prosperidade dos ímpios passa, olha a história do governador Sérgio Cabral. E vamos nos lembrar que a prosperidade dos maus, a prosperidade granjeada de forma errada, ela é ilusória, ela é passageira, tem dia e hora para acabar. Agora o salmista diz, sim, eu é que sou verdadeiramente feliz. Eu sei de onde vim, eu sei por que estou aqui, eu sei para onde vou, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, eu tenho a igreja, eu tenho os meus irmãos, eu tenho alegria, eu sei em quem tenho crido e eu sei que no final meu Deus me dará a vitória em todas as coisas. Quantos se deixaram levar pela prosperidade dos ímpios? Lembram-se de Elvis Presley, um jovem que aprendeu a cantar em uma igreja batista. Lembra-se de Michael Jackson, e eu poderia passar a noite falando aqui de pessoas que se deixaram levar pela prosperidade dos ímpios. O fim deles não foi um bom fim. Olha o que o salmista diz ao final do salmo. Verso 23 em diante. Começa do verso 21. Quando meu coração estava amargurado e o meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, ignorante, era como um animal perante o Senhor. Perdão, Pai. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me receberá com honra na tua casa. A quem mais eu tenho no céu ou na terra senão a ti, e na terra não existe nada que eu deseje mais do que o Senhor. Meu corpo e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, Ele é a minha herança para sempre. O que é que aconteceu? Mudaram as circunstâncias? Não. Agora mudou a perspectiva. E eu quero chamar nesta noite, partindo para o encerramento, quero chamar a sua atenção para o alerta que Asaf faz. O alerta é o seguinte:
Um alerta aos que, como ele, como Asaf, se afastavam de Deus. Olha o que ele diz, verso 27. Os que se afastam de Deus perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Homem de Deus, mulher de Deus, quer se desviar de Deus? Você pode. Você pode. Existe uma doutrina perigosa que diz: bem, o crente tomou a decisão, agora pode fazer o que quiser, e Deus está obrigado a levar para o céu. Eu lhe digo, não vai ser assim. Deus não tem compromisso com o infiel. É como aquele tal que disse: eu quero continuar no meu caminho, eu estou consciente, eu sei que se eu morrer eu vou para o inferno, eu sei que eu estou errado, eu conheço a Bíblia, mas eu quero seguir o meu caminho. Você permite? Perguntou ele para mim. Eu disse: sim, você é livre, meu amigo. Estou pensando que você quer ajuda, que está fraco, que caiu, mas se está consciente, quer ficar aí na lama, ok, você é livre, vai em frente. Os que se afastam de Deus perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Isso serve para aquele que sempre foi ímpio, e serve para aquele que andou no caminho da justiça, mas apostatou, e que continua seguindo na apostasia, e achando que no final Deus é bonzinho. Um alerta do salmista para todos nós. Assim foi com Jó. Jó foi tentado ao ver a impiedade dos ímpios, mas ele disse: eu não quero esse tipo de prosperidade, longe de mim o conselho dos ímpios. Eu prefiro morrer pobre, com fome, o que seja, doente, o que seja, mas eu prefiro Deus. Foi assim que os amigos de Daniel disseram: fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar desta fornalha, mas fica sabendo que se ele não livrar, ainda assim nós preferimos Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, aconteça o que acontecer, fique com Deus, permaneça com Deus. Asaf também tomou a decisão. Verso 28. Bom é ficar perto de Deus. Graças a Deus caiu a ficha, acordou a tempo. Tem muitos que não acordam a tempo, e eu estou dizendo isso com a experiência de muitos da minha família, e de saber de muitos amigos conhecidos, verdadeiros homens de Deus, que se mataram pelo reino de Deus, mas que simplesmente se deixaram levar, e que se embrearam num caminho de trevas, e que não conseguiram voltar. De vez em quando nós inventamos uma conversinha. Disse que ele se arrependeu na hora que se converteu. Que seja, eu louvo a Deus, eu espero a Deus que tenham oportunidade, que se arrependa. Mas saibam que tem muitos que não conseguem se arrepender e que perecem nas trevas. Bom é ficar com Deus. Segundo, eu ponho a minha confiança nele. Aconteça o que acontecer, eu quero Deus. E terceiro, eu vou proclamar a palavra do Senhor. Que coisa linda, meus irmãos. Olha só, verso 28. Para mim, bom estar junto de Deus. Eu ponho a minha confiança no Senhor e vou proclamar todas as suas obras. Eu vou falar para todo mundo que eu sou de Deus, e que eu prefiro Deus, e que aconteça o que acontecer, eu continuo com Deus. É assim, que seja assim na tua vida também, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude.